Olá pessoal, nesta aula nós iniciaremos a unidade 08, Matrizes. E esta é a aula de introdução a matrizes. Bom, matrizes são vetores multidimensionais. Quando nós estudamos vetores, você viu que um vetor tem apenas uma dimensão, certo? Uma matriz vai ter duas ou mais dimensões. E assim como os vetores, matrizes são estruturas homogêneas, ou seja, se eu declarar um vetor de floats, eu vou poder armazenar ou ler elementos desse vetor, sendo que todos os elementos desse vetor serão do tipo float. Okay? Se for uma matriz de caracteres, somente caracteres. Bom, na maioria dos casos nós vamos utilizar matrizes bidimensionais, mas, logicamente, também é possível declarar matrizes com mais do que duas dimensões. Bom, nós devemos utilizar matrizes quando dados homogêneos necessitam, então, de uma estruturação com mais de uma dimensão. Então, nós temos aqui alguns exemplos de utilização de matrizes. O primeiro seria programar um jogo de xadrez. O tabuleiro num jogo de xadrez ele é naturalmente bidimensional. Nós poderíamos representar esse tabuleiro, então, com uma matriz, né? Uma das formas de se programar isso daqui seria fazer uma matriz de inteiros. Cada uma dessas peças, né? Cada uma das peças teria um número, né? Para representar cada tipo de peça que você tem. E as cores também poderiam ser diferenciadas com negativos ou positivos, né? Então, o número 1 seria uma peça de um determinado tipo preta, o número -1 seria a peça branca, por exemplo, ou vice-versa. Um outro exemplo de utilização de matrizes é com imagens, não é? Uma matriz de pixels, uma matriz de pequenos pontinhos coloridos, né? Com essa matriz você consegue formar então uma imagem na tela do seu computador. Mais um exemplo de utilização de matrizes para o controle de cestas de compras. Okay? Neste caso, nós teríamos aqui, na primeira dimensão, na dimensão das linhas, aqui, nós teríamos as compras, não é? Cada compra, e na dimensão das colunas, né? Aqui nas colunas da nossa matriz, na segunda dimensão, nós poderíamos controlar o produto que foi comprado. Então, na primeira compra, nós tivemos aqui 3 pães e 1 leite. Okay? Na segunda compra, 3 leites e 1 açúcar e 1 arroz. E assim sucessivamente. Então, nós temos com duas dimensões, nós conseguimos controlar para cada compra os produtos que foram levados. Tem mais um exemplo com cestas de compra, só que agora por dia. Então, nós teríamos 3 dimensões, ou seja, as linhas representam as compras, as colunas, os produtos comprados, e, no nosso caso aqui, nossa terceira dimensão, né, seria o número de dias. Então, nós temos a primeira dimensão, compra, segunda dimensão, os produtos comprados, e a terceira dimensão, número de dias. Então, aqui eu teria as compras no primeiro dia, as compras no segundo dia, as compras no terceiro dia, e as compras no quarto dia estaria aqui embaixo. Okay? Bom, para declarar uma matriz, você precisa informar qual o tipo primitivo, né? Int, float, char, o nome ou identificador da sua variável, né? E, entre colchetes, o tamanho da dimensão. Lembrando que matrizes têm ao menos duas dimensões, então seria aqui uma matriz bidimensional, o número de linhas e o número de colunas. A única coisa que muda para a declaração de um vetor é que agora nós temos pelo menos uma dimensão a mais, né? Porque em vetores você também tinha que informar o tamanho da primeira dimensão. Agora em matrizes, pelo menos o tamanho da segunda dimensão você precisa informar para declarar uma matriz bidimensional. Então, um exemplo aqui, nós temos uma matriz de inteiros de nome mat, né? E ela possui 3 linhas e 4 colunas.
Os índices para as linhas vão variar entre 0 e 2 e para colunas entre 0 e 3. O caso geral, ou seja, eu posso declarar matrizes com mais de 2 dimensões, então é importante falar como que vai fazer. É simplesmente você colocar o tamanho, por exemplo, neste caso aqui, uma matriz de 3 dimensões, eu coloquei o tamanho da terceira dimensão, né? Então você pode abrir colchetes e colocar o tamanho da dimensão quantas vezes forem necessárias. Nesse caso, nós temos uma matriz de números reais com primeira dimensão de tamanho 3, segunda dimensão de tamanho 6 e terceira dimensão de tamanho 5. Então, nós temos um total de 90 elementos, 3 vezes 6 vezes 5 elementos. Okay? Os índices variam aqui de 0 a 2, de 0 a 5 para cá e de 0 a 4 para a terceira dimensão. Essa daqui é uma representação de uma matriz, onde nós temos aqui os índices das linhas, os índices das colunas, e aqui dentro nós preenchemos a matriz com o número da linha, vírgula, o número da coluna, só para mostrar onde que fica, como que eu faço para acessar um elemento, não é? Qual é a sintaxe disso daí. Então, por exemplo, esse daqui é o elemento que está na linha 0, coluna 0, linha 0, coluna 1 é este, linha 0, coluna 2 é este, linha 1, coluna 0 é este. Okay? Então, mate 1, 2, eu estou referenciando este elemento aqui com mate 1, 2, sendo mate o nome desta matriz, né? O nome da variável que nós utilizamos. Neste caso, você deve ter notado também que a única diferença entre o que você aprendeu em vetores e o que você está aprendendo aqui é que aqui você precisa informar o índice de mais do que uma dimensão, nesse caso, 2 dimensões. Bom, você pode fornecer valores de cada elemento de uma matriz logo na declaração da sua matriz. Para fazer isso, basta você informar os elementos linha a linha, ou seja, eu tenho uma matriz de 2 por 3, então eu vou informar a primeira linha entre chaves, vírgula, a segunda linha entre chaves. Okay? Então, abri chaves para informar minha matriz, essa chave fecha aqui. E aí, primeira linha entre chaves, coloco a vírgula, vou para a segunda linha, preencho a matriz com esses elementos. Então, esse é o 0, 0, esse é o elemento 0, 1, esse é o elemento 0, 2, esse é o elemento 1, 0, este é o 1, 1 e este é o 1, 2. Ok? Bom, se você inicializar a sua matriz desta forma aqui, ou seja, intervalo 5, 2, eu tenho 5 linhas e 2 colunas, mas informei somente a primeira linha, então a primeira linha será inicializada com 3 e com 7, e todas as outras linhas receberão 0. Então, matrizes não são inicializadas automaticamente, você precisa inicializá-las. Você pode inicializá-las informando linhas, conforme nós vimos, conforme também está aqui neste exemplo. Mas você também pode inicializá-las através de comandos de repetição. Bom, se você for informar valores, uma das formas de inicializar uma matriz, por exemplo, essa daqui 4 por 4, seria fazendo desta forma. Se você fizer isso daqui, o primeiro elemento da matriz será 1. Todos os outros elementos serão 0. Okay? Logo, se você quiser inicializar essa matriz com 0, você também pode colocar o 0 no lugar desse 1 aqui, que o primeiro elemento vai ser 0 e todos os outros elementos também serão 0. Okay? Essa declaração aqui causa um erro de sintaxe. Eu tenho uma matriz 2 por 5, 2 linhas, 5 colunas, e existe um erro de sintaxe aqui. Você sabe me dizer qual erro é este? Bom, eu tenho, em cada linha aqui, eu tenho 6 elementos, não é? Só que a minha matriz é 2 por 5, então, ou eu tenho que retirar um elemento de cada uma das linhas aqui, ou eu tenho que mudar o meu tamanho para 6, não é? Eu estou tentando colocar 6 elementos, né, na primeira linha, sendo que só cabem 5. Sobre atribuição, como que eu faço para atribuir valores a uma matriz? Aqui nós temos uma matriz de números reais, de 2 linhas e 3 colunas,
E uma das formas é eu informar os índices, o índice da linha e o índice da coluna. Então, aqui, N00 recebe 3,6. Adicionei o valor 3,6 aqui, né, no primeiro elemento da minha matriz. Num01 recebe 2,7, 2,7, segundo elemento. Num02 recebe 1,5, 1,5, terceiro elemento. Agora, num10 recebe 5,0, num11 recebe 4,1, num12 recebe 2,3. Mas eu também posso ler um valor armazenado em uma posição da matriz. Por exemplo, eu posso falar que A recebe MAT00, então MAT00 é 3, A recebe 3. O valor da variável A passará a ser 3. Se eu falar que B recebe MAT12, 2 é este elemento aqui, então B recebeu o valor 1. Ok? Eu também posso atribuir, logicamente, informando constantes aqui, uma constante para linha e uma constante para coluna, ou eu posso utilizar variáveis. Então, se eu falar que I recebe 0 e J recebe 1, MAT IJ está acessando a linha 0 e a posição 1 da minha matriz. O elemento que está na linha 0 e posição 1 receberia 15. Ok? Bom, este programa inicializa com zeros os elementos de uma matriz inteira de nome n. E essa matriz tem 5 linhas e 4 colunas. E vai imprimir, então, a nossa matriz. Declarada a nossa matriz, ela está preenchida aqui. Cada elemento dela está preenchido com lixo. Não sabemos, tem algum lixo de memória ali porque nós não inicializamos a nossa matriz. Então, vamos inicializá-la com 0. Para isso, nós precisamos percorrer cada elemento. Então, eu vou percorrer todos os elementos da primeira linha, depois passo para a segunda linha, percorro todos os elementos da segunda linha, passo para a terceira linha, percorro todos os elementos da terceira linha. Então, para fazer isso, eu posso utilizar 2 contadores, um para linhas, e para cada valor do contador da minha linha, eu vou até o final, eu vou variar, né, o meu contador de colunas de 0 até o número de colunas menos 1 da minha matriz. Então, para fazer isso daqui, eu posso utilizar um for dentro do outro, como neste exemplo aqui. Então, for i recebe 0, o meu j também recebe 0, então o i começa aqui, e agora eu vou variar meu j começando daqui, do 0 também. Falo que n e j recebe 0, então a primeira posição aqui da minha matriz agora recebeu 0. Vou para o próximo j, 0. Próximo j, adiciono 0 em N02. Próximo j, j vale 3, N03 recebe 0. Próximo j, agora o j saiu da minha matriz, né? Eu já não estou mais dentro das colunas da minha matriz, ele extrapolou, e aí esta condição do for vai falhar, vai resultar em falso. Então, resultando em falso, o que vai acontecer? Nós vamos sair do for e vamos então para o próximo i. O i agora passa a valer 1, reseto o meu j, okay, para 0. Só que aí eu já estou executando todo esse for aqui de uma única vez e zerando todos os elementos de j. Próximo i, vou de j 0 até o final. Próximo i, preencho todas as linhas. Próximo i, preencho todas as linhas. Bom, próximo i agora é 5, saiu da minha matriz, então vai resultar em falso a minha condição aqui, e aí eu saio do laço. Aqui nós estamos imprimindo no lugar desse %s, então, essa string matriz, pulando para a linha de baixo. Então, foi impresso aqui matriz. E aí, começamos novamente com i valendo 0. Vamos imprimir o número da linha.
né? A linha I aqui, a linha 0. For j recebe 0, j menor que 4, j ou seja, j recebe 0 aqui, 0 é menor do que 4, ele vai imprimir este primeiro 0. Próximo j, ele vai imprimir esse segundo 0. Próximo j, imprimiu o terceiro 0. Próximo j, imprimiu o quarto 0. Próximo j não tem, então próximo i, e aí eu imprimo a linha inteira, né? Estou imprimindo já o linha 1 e todos os valores da linha 1. Próximo i, imprimo a linha 2. Próximo i, imprimo a linha 3. Próximo i, imprimo a linha 4. Próximo i não tem, então cheguei ao final do meu programa. Ok? Então este é um exemplo de um programa que inicializa com zeros os elementos de uma matriz de inteiros e depois imprime essa matriz linha a linha. Este programa abaixo inicializa os elementos de uma matriz M com os valores iguais à soma dos índices de cada elemento e imprime cada valor. Então, este programa aqui vai simplesmente inicializar o elemento 00 com valor do i mais valor do j, ou seja, 0 mais 0, 0. O elemento 01 vai ser inicializado com valor 1. O elemento 10, 1 mais 0, 1. O elemento 11, 1 mais 1, 2. E assim sucessivamente. Ok? Então, dentro do nosso for, nós temos um for para variar para cada linha da nossa matriz. Eu vou percorrer cada um dos elementos que estão nas colunas, ou seja, para cada linha aqui, eu vou percorrer os elementos, todos os elementos dessa linha, falando que M, que é o nome da minha matriz, índice IJ, recebe I mais J. Então, por exemplo, M índice 2, 1, vai receber 2 mais 1, que é 3. Né? Assim que eu inicializei, eu posso imprimir. Como essa inicialização aqui é calculada, eu não estou solicitando esse número para o usuário, se eu quiser eu posso usar esse mesmo for para já imprimir o valor de I, o valor de J e o valor do elemento M e J. Ok? Na próxima aula, nós vamos ter o primeiro conjunto de exercícios, tá? Sobre matrizes. Até lá!